Então, pessoal, hoje eu tô passando aqui para falar um pouco com vocês a respeito das intolerâncias alimentares. Muitos pacientes se queixam de que tudo que comem faz mal. Não tem uma coisa assim, um alimento específico. Esses pacientes, muitas vezes, eles vêm com alguma investigação, às vezes já têm diagnosticado uma intolerância à lactose, mas apesar da restrição do leite, esses pacientes ainda têm desconforto, dor abdominal, sensação de que está muito cheio, mesmo tendo comido pouca coisa, gases, estufamento, né? Essa distensão abdominal com outros alimentos que não necessariamente o leite. Então, a gente tem para esses pacientes a suspeita de intolerâncias a outras substâncias e não somente a lactose. E a investigação das intolerâncias alimentares, ela não para por aí. A gente tem outros açúcares que podem estar relacionados a alguma intolerância e que também podem ser pesquisados. A gente tem também a intolerância à frutose, né, o açúcar encontrado mais abundantemente em determinadas frutas, a intolerância à sacarose, que é o açúcar comum, a intolerância à xilitose, né, dos adoçantes também. E a gente também tem um outro quadro clínico em que se tem um aumento da população bacteriana no intestino delgado, e isso faz com que alguns alimentos não sejam bem digeridos. E essa patologia, essa doença, não é necessariamente determinado a alimento. Nesse caso, a gente está falando então de supercrescimento bacteriano do intestino delgado, onde a gente tem uma população aumentada de bactérias, e aí o alimento que é ingerido, ele é digerido muito mais rapidamente pelas bactérias do que propriamente para o seu organismo, né? E serve ali como substrato para o crescimento daquelas bactérias que vão produzir gases e gerar dor e distensão abdominal. Os gases geralmente produzidos nesse processo são o hidrogênio e o metano. A pesquisa de metano é um pouco mais complexa, mas hoje a gente tem um teste muito simples para a pesquisa do hidrogênio exalado. Nesse exame, o paciente vai soprar num aparelho, que aparece muito com aquele bafômetro que o pessoal já conhece, e aí, após ingerir um substrato, esse aparelho vai mostrar pra gente, então, se essas bactérias estão digerindo o alimento e produzindo hidrogênio. O hidrogênio, ele não é produzido pelo ser humano normalmente. Então, a gente consegue saber, através dessas medidas, se há ou não um supercrescimento bacteriano. Da mesma forma, o paciente ingere um substrato, que pode ser a lactose, a frutose, a xilitose, e aí a gente vai ler através desse aparelho se ele está digerindo esse açúcar ou se não está sendo possível a digestão desse açúcar e a sua adequada absorção. Dessa forma, o teste de hidrogênio expirado é capaz de identificar intolerâncias alimentares aos açúcares e também o supercrescimento bacteriano do intestino delgado.